Nós podemos acusar a China de muitas coisas, até do ponto de vista político, etc., mas eles têm uma visão estratégica de domínio soberano de tudo que é importante para o seu desenvolvimento. Vou dar um exemplo claro de como isso acontece. Em 2006, eu tive uma conferência internacional na China, a minha área de pesquisa principal, que é a produção de energia por fusão nuclear, uma conferência restrita da Agência Nacional de Energia Atômica feita na China, né? E os chineses apresentaram um dispositivo que nós trabalhamos, o nome é estranho, mas não importa, chamado Tokamak, mas é importante, eles mostraram um resultado lá sobre que como eles estavam usando supercondutores de alta temperatura e já produzindo cabos para transmitir energia, né? Depois da apresentação desse professor, um representante principal americano, até colega meu, Rob Goldstein, levantou-se e pediu uma salva de palmas para os chineses, porque eles tinham conseguido um avanço tecnológico que nenhum país do mundo dominava ainda. Então, primeiro, que não é que ele copiem as coisas. Por sorte, na minha frente estava um chinês que trabalhou conosco na USP durante 2 anos, no começo da década de 90, veio na USP, trabalhar conosco, inclusive para aprender no meu laboratório algumas técnicas que nós dominávamos. E eu virei-me para ele e disse o seguinte: olha, que interessante, como que vocês conseguiram fazer isso? Ele respondeu, a resposta dele me surpreendeu. Ele falou: professor, o senhor sabe naturalmente que nós não podemos dizer como nós fizemos isso. Mas eu gostaria que o senhor soubesse que aqui na China tem, agora não sei o número correto, mas da ordem de uns 40, 50 institutos que só se encarregam de fazer a ponte entre o que é desenvolvido na academia e as indústrias para a produção de produtos para a sociedade. Se o senhor tentar descobrir o nome desses institutos na internet, você não os encontrará, mas eles existem. Eu, quando voltei, até falei com o ministro Sérgio Rezende, que era o ministro, contei essa história, eu acho que tentamos descobrir os nomes, não descobrimos. Mas, ou seja, os chineses têm uma preocupação fundamental, não é só de produzir artigos, etc. Eles dão toda a liberdade para os cientistas recebem mais que os outros, mas eles se preocupam com toda a cadeia de levar a ciência para a produtividade, né? E, além do mais, eles aprenderam muito com o erro do comunismo na União Soviética, porque o comunismo na União Soviética não soube passar para a sociedade os produtos pela qual a sociedade ansiava. Não tinham o que os americanos chamam de gadgets, né? Ora, se uma pessoa caminha por Pequim, vai ver os chineses usando tudo quanto é brinquedinho, eletrônico, esses aviãozinhos que voam. Quer dizer, eles têm uma preocupação do que eles desenvolvem passar para a sociedade. Isso nós nunca tivemos bem feito no Brasil. Nós temos muito poucos exemplos. Um dos exemplos paradigmáticos devemos a um cearense, né, que criou o ITA, né? Devido ao ITA, hoje nós temos a Embraer, e foi todo um processo de desenvolvimento, né, que levou a nossa indústria aeronáutica, né? Não fosse o Montenegro ter criado o ITA, nós não teríamos isso hoje. Mas temos poucos exemplos. Um outro exemplo paradigmático é da Embrapa, né? Toda a nossa agricultura tropical de alto sucesso, nós devemos à professora Joana Doberheimer, que era da Embrapa, que na sua pesquisa fundamental sobre incorporação de nitrogênio no solo com relação usando leguminosa, permitiu o desenvolvimento da adubação verde, etc., foi muito bem aproveitada pela nossa agroindústria. Mas são poucos exemplos. E nenhum governo tem realmente essa preocupação. Quando tivemos no governo Fernando Henrique, que investiu bastante em pesquisa, né, eles tinham uma visão liberal que não permitia o investimento mais profundo nessas coisas. Infelizmente, veio depois também o governo Lula, que também apoiou a pesquisa, mas não soube fazer essa ponte. Então, nós precisamos de governantes que pensem no país com um desenvolvimento de domínios estratégicos, soberano de todas as tecnologias essenciais
para o nosso desenvolvimento.